Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Silva Freitas. Eu vou fazer uma apresentação assim de um projeto final da disciplina de controle 1. O objetivo deste projeto aqui é explicar assim de uma forma completa, porém assim bem simples, né? Quais seriam os passos para se analisar e implementar um controlador no sistema? Bom, eu dividi a apresentação da seguinte forma. Primeiro, eu vou tentar definir aqui o que é um controlador, né? Uma definição básica, assim. Em um segundo momento, eu vou explicar como é feita a modelagem de um sistema, né? Para a partir dessa modelagem, então, a gente poder controlar esse sistema. Explicar também quais são as características de um controlador PID, né? Explicar, então, a parcela proporcional, integral, derivativa. E quais são as opções, assim, para um ajuste de um controlador, né? Quais são os métodos possíveis, disponíveis, né? Só um breve resumo sobre isso. E depois eu vou falar ao final sobre os desafios do projeto, né? Sobre a minha percepção ao longo da disciplina. Primeiro, o que é um controlador, né? Temos essa definição aqui do NISE. Um sistema de controle consiste em subsistemas de processos ou plantas construídos com o objetivo de obter uma saída desejada com o desempenho desejado, né? Essa é a definição. Mas assim, de uma forma mais palpável, assim, para quem nunca teve um contato com controle anteriormente, né? Seria, por exemplo, digamos que fosse um avião desses antigos, né? Os primeiros que surgiram, né? Essa manete de velocidade aqui seria apenas um cabo ligado a um carburador, né? Então, a pessoa mesmo, né? O operador, ao mexer ali, alteraria ali, de repente, a injeção de combustível e controlar essa aceleração, né? Porém, aqui em um sistema moderno, você vai atuar aqui e isso vai gerar um set point, um objetivo, né? Uma velocidade, uma altitude que você vai setar para esse sistema, para esse controle. E o controlador, então, vai, através de sensores, ver se ele está próximo ou se está longe desse objetivo e vai atuar nos motores, na aceleração, diminuindo, aumentando, tentando fazer com que o sistema funcione da forma que o operador está indicando que ele quer. Então, ainda sobre esse tema de o que é um controlador, né? Nós temos controladores de malha fechada e controlador de malha aberta, né? Na prática, o que interessa mesmo é o de malha fechada, né? Porque ele vai ter um menor erro, né? Tende a ser um controlador um pouco mais complexo, né? Porque vai precisar de sistemas, vai ter que ser realimentado. E é justamente essa realimentação que torna ele mais vantajoso, né, em relação a um controlador de malha aberta, né? Porque ele vai permitir fazer esse ajuste fino e ter a saída desejada. Para se ter um exemplo assim mais palpável, né, para quem não tem esse contato, seria, por exemplo, fazer o ajuste da temperatura de um chuveiro quando a gente vai tomar banho ali, que a gente mexe na abertura da água, né? Então a gente coloca a mão ali e vai sentindo, né? Se tá mais frio ou mais quente do que a gente deseja, e a gente vai abrir mais ou fechar mais de acordo com esse sentimento, né? Com esse tato aí que a gente vai ter. Um exemplo de malha aberta seria uma pessoa tentar, de repente, dirigir um veículo sem ter sem ter esse feeling, sem ter essa visão, né? É praticamente impossível, né? Ou seria também ajustar essa temperatura sem você sentir, né? O calor, né? Provavelmente você não vai acertar o que você quer aqui, né? Bom, vou falar um pouco aqui sobre a modelagem do sistema, né? O objetivo não é esclarecer tudo, né, mas é dar uma ideia de como é feito isso aí. Então, a modelagem de um sistema é basicamente o levantamento das características que descrevem esse sistema, né? Então, para isso é necessário ter uma certa bagagem de física, de mecânica, de lógica, né? Para tentar escrever um modelo matemático ali que descreva esse sistema, né?
podem ser feitas considerações durante essa modelagem para tornar o problema um pouco mais simples, né? Mais fácil de trabalhar, né? E às vezes essas considerações aí não vão chegar a prejudicar o desempenho desse sistema, né? Ou às vezes até por falta de informação, por uma impossibilidade de coleta, né, dessas informações aí, ou também dependendo da complexidade do problema em si, vai ser necessário fazer essa simplificação, né? Um outro ponto importante é abordar o problema por partes, né? Resolver problemas menores e menos complexos, né? Num primeiro momento na disciplina, eu tinha que descrever esse drone aqui, né? Tentar fazer algum equacionamento para ir abordando os tópicos da disciplina, né? E eu no início só conseguia pensar assim no controle como se fosse uma coisa só, né? Um dispositivo só controlando tudo ao mesmo tempo, né? Tanto a altitude quanto a essa inclinação e tudo, né? E uma coisa às vezes vai contra a outra, né? Então é difícil de pensar no sistema dessa forma. Por exemplo, se eu fosse dar um comando para ele virar, né? Ele iria girar em algum eixo o drone aqui, né? Então, no momento que ele está, não está mais, como eu posso dizer, paralelo com a vertical, né? Ele não vai ter a mesma propulsão para combater a força da gravidade, né? Então, dessa forma, ele já não estaria mais equilibrado nessa posição anterior que ele estava, né, em relação à altitude, né? Porém, ele iria fazer esse movimento para o lado. Mas se pensar nisso como sistemas diferentes, né? Embora um sistema atue para fazer um certo movimento, o outro vai acabar compensando para manter esse equilíbrio na vertical, né? Então fica bem mais simples o problema, né? Em relação ao equacionamento, geralmente no início da engenharia nós temos mais o contato com as equações, com as funções lá, sempre no domínio do tempo, né? E após alguns períodos ali, então nos é apresentado o domínio da frequência, né? Que é feito então o uso das transformadas de Laplace para simplificar o problema, né? Para evitar o desviar, né? De resolver equações diferenciais ordinárias nesse domínio do tempo, né? Que é bastante complexo e bem difícil. Então não é o ideal é trabalhar sempre no domínio da frequência, né? Para sistemas de controle. Bom, sobre as características de um controlador PID, né? Um controlador ele pode ter somente a parcela proporcional, né? Seria um controlador proporcional, como o próprio nome diz. Ele pode também ter essa parcela integral juntamente com a proporcional, seria um controlador PI, né? Que já vai ser útil para a maioria dos problemas. Ou um controlador mais completo, que seria esse proporcional, integral e derivativo, né? Que vai fazer uso das três parcelas. Existe também o proporcional e derivativo, mas é menos usado. Bom, a parcela proporcional ela é responsável assim, pela velocidade do controlador, né, de certa forma. Né? Ela vai ser responsável por determinar o quão rápido esse controlador vai buscar esse set point, né, o objetivo dele. Né? Por exemplo, nessa ilustração aqui, né, digamos que o objetivo do motorista seja manter uma certa distância aqui. Né? Então, se ele estiver bem longe, ele vai acelerar bastante para chegar logo aqui perto. Né? Ou se ele estiver aqui pertinho, ele não vai acelerar tanto, né? Porque ele já está bem próximo. Então ele vai ter uma aceleração pequena, né? É esse sentimento aqui, né? Ou se ele estiver já muito próximo aqui, ele vai frear bruscamente, né? Para não bater. Mas se ele estiver um pouquinho mais longe aqui, ele vai dar uma freada mais leve. Né? Então é um sistema que tende a oscilar dessa forma aqui, né? Dependendo do sistema, claro. Nesse gráfico aqui a gente pode ver, por exemplo, que o alvo seria aqui nessa linha aqui. Então, ocorre alguma perturbação no sistema, né? Ele vai ter alguma correção aqui, ó, diferente de um sistema que não tem esse controle, né? Ele vai ter uma correção, porém ele vai manter algum erro, né? Porque chega algum ponto aqui que o erro é pequeno e não é o suficiente para ele atuar no controlador de forma a ter uma resposta um pouco mais brusca e diminuir esse erro, né? Então,
chega a algum ponto que ele entra em equilíbrio e esse erro permanece aqui, né, no regime permanente. Então aqui nessa definição aqui que eu escrevi, a atuação do controlador é proporcional ao erro, ou seja, uma constante Kp é diretamente multiplicada pelo erro. E essa grandeza é introduzida no sistema controlado. Então, no caso aqui, essa realimentação aqui, dessa ilustração aqui, é o próprio olho do motorista, né? Que vai calcular a distância que está ali, ele vai então frear mais bruscamente ou menos bruscamente, né? Dependendo ali da sensibilidade dele, né? Da experiência. Ou por exemplo, no caso ali, lá do chuveiro que foi usado anteriormente, né? Se você coloca a mão e está muito quente, né? Você já abre bastante para tentar esfriar logo essa temperatura, né? Ou se está muito fria, você fecha bastante, mas se tá bem próximo do que você quer, você não vai fazer um movimento brusco ali para liberar mais ou menos água, né? Você vai fazer um ajuste mais fino, né? Mais delicado, né? Mais sensível. Bom, a parcela integral ela é responsável assim por tentar diminuir este erro no regime permanente, né? Então ela vai se somando esse erro ao longo do tempo multiplicado por essa constante KD e o sistema tende no infinito ali a diminuir, a zerar esse erro, né? Então a parcela integral do controlador é responsável por somar o erro multiplicado por uma constante ao longo do tempo, né? Como eu disse anteriormente, e isso permite que, mesmo quando o erro seja muito pequeno, ele continue contribuindo para que o sistema atue de maneira a zerar o erro se houver tempo suficiente, né, para esse sistema atuar. Que é diferente de quando tem somente a parcela proporcional, né? Somente com a parcela proporcional ele vai chegar no momento aqui que esse erro não vai ser grande o suficiente para conseguir atuar no sistema, né? Porém já com o PI aqui, ele vem somando, somando, somando e vai conseguindo buscar então aqui esse alvo aqui. E finalmente com a parcela derivativa o sistema fica mais eficiente ainda. Por exemplo, aqui nesse gráfico aqui, a parcela proporcional agiu de uma maneira mais brusca, a integral também, né? E o sistema está diminuindo rapidamente o erro, né? Então a parcela derivativa vai fazer essa correção para ele não passar o ponto aqui, né? Então vai já ter uma estabilidade um pouco maior, né? Se bem ajustada, né? Claro, os parâmetros. Então o derivativo, para ler essa definição aqui, a parcela derivativa atua de acordo com a variação do erro multiplicado por uma constante KD. Ou seja, o importante aqui é ressaltar essa questão aqui, a variação do erro, né? Então ela é proporcional de acordo com a variação do erro, não de acordo com o erro em si. Ou seja, se o erro está diminuindo muito rapidamente, a parcela derivativa vai ajustar o sistema para que ele não ultrapasse o objetivo, né? Que é isso que acontece aqui. Porém, se ele chegasse a passar como aconteceu aqui, e o erro está aumentando rapidamente em vez de diminuir rapidamente, ela vai atuar de maneira contrária para fazer com que o sistema volte logo para o alvo aqui, né? Então vai ajudar a reverter mais rápido também. Bom, sobre o ajuste de um controlador. O ajuste ele pode ser feito tanto de uma forma empírica, né? Baseado então na experiência da pessoa que está fazendo esse ajuste, né? Na experiência dela com o controle. Então, ele vai fazer um ajuste preliminar ali e testar, e depois ao longo do tempo vai variando então os parâmetros Kp, né, proporcional, integral, derivativo, e vai percebendo, né, como que essa variação vai afetando na resposta do sistema, né? Se está melhorando, se está oscilando mais, menos, se o sistema vai estar ficando mais rápido ou menos também. Então é uma forma assim, meio que na tentativa e erro, né? O ajuste da sintonia de um computador pode ser feito também baseando-se em regras de sintonia estudadas e testadas que podem fornecer ao menos parâmetros iniciais, né? Podem ser utilizados tanto em sistemas com modelo matemático conhecido, como em sistemas em que esse modelo é desconhecido. Então existem métodos, né, que se você consultar na literatura
eles vão te dar algum embasamento para você, no mínimo, fazer ajustes iniciais para o sistema já ter um comportamento assim razoável, né? Pelo menos, né? É claro que para sistemas bastante complexos ou que esse erro não seria permitido, né? Por exemplo, digamos que operar um foguete de alguma coisa assim, uma coisa bem exagerada, né? Você não vai poder ficar fazendo o teste, né, de PID, assim, né? Vai ter que ser feito um estudo mais aprofundado, né? Que eu acredito que daí seria na disciplina de controle 2, né, talvez, né? Aquela questão do lugar geométrico das raízes, assim, uma coisa mais avançada. Então, na disciplina aqui nós vimos dois métodos, basicamente, de sintonia, né? Que seriam as duas regras de Zygonic, né? Método 1 e 2, né? Um deles seria avaliando esse gráfico aqui, né? Da resposta do sistema ao impulso aqui. Então, é feita uma análise no gráfico e basicamente consulta-se uma tabela, né? O segundo método é parecido, né? Porém, ao invés de analisar esse gráfico aqui, né, é provocada uma certa oscilação e feita uma análise da, do período, né, de oscilação do sistema e da amplitude, etc. Desse tipo de dado. E também é consultado uma tabela para buscar esses parâmetros, né, para o controlador P, PI, PD, e ajustar então essas constantes aqui de proporcional, integral e derivativa. Bom, sobre os desafios de um projeto, né? É só minha opinião, né, meu ponto de vista, né? Pelo que eu percebi na disciplina, é até o primeiro contato com o controle que eu tenho, então não é nada de bagagem que eu tenho. Mas o que eu percebi, assim, que eu achei difícil, né, que eu tive dificuldade ao longo da disciplina, né? No início da disciplina foi essa questão da modelagem do sistema, né? É um pouco, assim, complexo, né? E a gente acaba tendo que resgatar também conceitos anteriores de outras disciplinas, né? De sinais. Então essa parte é um pouco complicada, né? Também lidar com as não idealidades do sistema, né? Principalmente lá na fase de sintonia, né? Eu percebi isso aí, né? A gente faz os ajustes, depois a gente vai ver o quanto que esse controlador está atuando, né? Ele está atuando de uma forma que na prática não tem como, né? Por exemplo, no caso ali que eu estava trabalhando com o drone, né? Com o modelo dele, né? Daí às vezes o controlador iria pedir pro motor trabalhar numa rotação ou exercer um certo torque ali que ele não conseguiria, né? Então, daí, aplicando ali uma limitação nesse controlador, é necessário fazer todo um ajuste de novo, né, para compensar essa limitação. Às vezes funciona até melhor, né, mas eu acredito que essas coisas na prática que devem complicar um pouco, né, a implementação de um projeto, né, a criação de um projeto. E também acho que a própria questão da implementação também, né, até porque a gente não teve muito esse contato aqui nessa disciplina em específico, né, até por ter sido no modelo EAD, né, mas eu acho que a implementação é uma parte também que é mais complicadinha, né? Eu acho que demanda de ter uma experiência na área, um bom contato com o controle, né? Para implementar de uma forma assim mais tranquila. Bom, essas são as referências, né? Eu busquei essas imagens desse site aqui. Eu li basicamente o NISE aqui para consulta. Obrigado pela atenção.